Boa tarde, Dr. Alberto Boa Costa. tarde. Bem-vindo a mais uma edição deste ciclo de Vidas Prisionáveis aqui no Museu do Aljube. O Dr. Alberto Costa nasceu há relativamente pouco tempo, em 1947, no distrito de Leiria. Tem uma longa e larga carreira e um percurso, talvez seja a palavra mais correta, cívico, político e público, que penso que muitos conhecem, pelo menos já ouviram falar, mas vamos contar com o seu testemunho e penso que sobretudo para os mais jovens, poderem ouvir e conhecer, ouvir de viva voz pessoas que há 50 anos mais ou menos lutaram ou começaram a lutar no nosso país por coisas tão básicas como a liberdade ou as liberdades, os diferentes tipos de liberdade. Penso que é um privilégio para quem pode ainda contar com o depoimento de pessoas como o Dr. Alberto Costa. E íamos então lá atrás a essa sua juventude no liceu, em Leiria, não era? Foi lá que fez os estudos do ensino secundário, como diríamos hoje, e foi aí que começou a crescer ou a formar-se alguma consciência política, doutor? É verdade. Boa tarde, é um gosto para mim estar aqui com todos e com todas e poder recordar esse período em que, de facto, muitos jovens, o meu caso não foi um caso isolado, como se diria na canção, não foi um caso isolado, muitos jovens despertaram ainda na fase do liceu para a natureza da sociedade e do regime repressivo em que viviam. Isso acontecia através de leituras, através de algumas pessoas que já tinham reflexão nessa matéria, também do papel, muitas vezes, iluminador de professores. E o que é certo é que vários de nós já no liceu manifestavam na parte final alguma inclinação para intervir, outros estavam preparados para iniciar participação nas atividades associativas quando chegassem à universidade. Este segundo caso é mais o meu, porque enquanto estive no liceu interessava-me sobretudo por matérias culturais, literatura, poesia, dirigia um jornal de estudantes, onde se publicavam textos com leves e embrionárias críticas à sociedade, ao regime, etc. Mas nada que... O que também não era muito fácil. Não era muito fácil. Alguma sabedoria para o fazer. E realmente também era preciso contar com alguma abertura da parte de alguma autoridade académica, neste caso o reitor. Em certos casos o jornal daqueles não teria sido permitido. Mas as pessoas também contam, em todas as circunstâncias. Claro. E neste caso... Eu, em relação ao Liceu de Leiria, guardo uma imagem, apesar de tudo, positiva, quer do reitor, quer de alguns professores que nos ajudavam a formar uma imagem crítica do mundo. Não é? Isso é o mais importante que se pode retirar de qualquer aprendizagem, essa capacidade crítica. E eu acho que, quando cheguei à universidade, vinha já com esses elementos. É verdade que as leituras, e é verdade que a cultura favoreciam muito esse processo. E, como alguns sabem, o neorrealismo em Portugal, envolvendo os romances, os ensaios, a participação de uma série de pessoas, acabou por criar um clima favorável a um despertar da consciência em relação aos problemas sociais, aos problemas políticos. Já todos ouviram falar dos nomes de Soeiro Pereira Gomes, do Carlos de Oliveira, de tantos outros, Manuel da Fonseca, que eram autores que circulavam, não eram lidos como hoje. Hoje aparecem nos currícula do ensino público. Nessa altura não era assim, mas os professores... acabavam por fazê-los chegar, não é? Fazê-los chegar. Alguns professores... Alguns professores. E deve-se prestar homenagem a esses professores.
Porque eram atos de alguma coragem, Atos não é? de alguma coragem. Tentar, e um pouco subversivos, de Que acordo alguns com os colegas conceitos da época, não é? viam mal. Por exemplo, eu tive um professor de alemão que tinha sido formado na Alemanha nazi e que era uma companhia pouco indicada, sobretudo para os colegas, que ao mesmo tempo avançavam com obras que iam até esses autores que aqui mencionei e que eram claramente críticos e desafiadores do regime. E, portanto, eu presto muita homenagem a esses professores que souberam ajudar a abrir os olhos para a realidade através da cultura, que é sempre uma alavanca fundamental para perceber o mundo. E, entretanto, teve a possibilidade e o privilégio, porque na altura era, na verdade, um privilégio, poder vir estudar para a Universidade, para Lisboa. É verdade, tive uma bolsa da Gulbenkian e pude vir estudar. Não sei se sem ela teria sido fácil ou teria sido possível, mas ela foi importante. Na altura, posto o problema Coimbra-Lisboa, Leiria ficava a meio caminho, talvez até mais perto de Coimbra do que Lisboa, mas eu nasci mesmo em Alcobaça e Alcobaça fica mesmo a meio caminho. E optei por Lisboa, por ter uma ideia de Lisboa como algo mais cosmopolita do que Coimbra, que parecia uma realidade um pouco mais provinciana, com aquelas praxes e aquelas coisas de que os colegas mais velhos... Portanto, era mais atrativo para si o meio estudantil em Lisboa. O meio estudantil de Lisboa parecia bastante mais atrativo e nunca me arrependi dessa opção. Quando veio para Lisboa, vamos imaginar um jovem que vem de uma cidade de província, não é? Meio dos anos 60, num país com as características do país dessa época, que sonhos trazia o Sr. Torres quando veio para Lisboa, para a Universidade? Era o sonho de tirar um curso, no caso o curso de Direito, ou eram sonhos maiores, mais amplos? O que é que um jovem dessa altura sentia e pensava que podia encontrar em Lisboa? Bom, devo dizer que nessa altura não existia, como hoje, uma obsessão com a saída profissional e o emprego, certamente porque nessa altura quem tinha um diploma tinha muito mais possibilidades de arranjar emprego. E portanto esse problema não se punha como hoje. Por isso lhe pergunto que sonho é que trazia, não é? Ou que sonhos? Eu estou a tentar reconstituir o que sei, porque ao longo da vida raramente há tempo para rever o que se pensou há 50 anos atrás, não é? Então agora? Portanto, esse problema que hoje é tão sentido da saída profissional não se punha agudamente quando se entrava na universidade. E para os homens havia uma outra razão, existia uma guerra colonial. A guerra colonial era um desafio e uma prova verdadeiramente dura que se colocava no horizonte das pessoas. E, portanto, ela é que era a preocupação, vou ou não vou fazer a guerra, como vou fazer a guerra, venha inteiro, não venha inteiro. Esse ponto colocava-se na cabeça da maior parte das pessoas e era uma espécie de ecrã antes de chegar à vida ativa. E por isso o destino profissional não era exatamente um problema. Eu devo dizer que tive alguma dificuldade em escolher o curso. A minha primeira preferência, não se riam, era Românicas, porque eu gostava de literatura e gostava de escrever, gostava de palavras, etc. Mas depois várias circunstâncias levaram a tentar outras opções e acabei por ficar no Direito. Não porque a matéria jurídica ou ser profissional de Direito fosse uma coisa muito tentadora. Eu queria realmente capacitar-me num plano que não fosse apenas profissional, cultural, no fundo abrir os olhos em relação à realidade. Queria ter uma ferramenta académica, não é? Uma ferramenta que me permitisse ter uma vida diferente daquela que conhecia na sociedade rural portuguesa, de onde tinham emergido os meus pais, e esse era o horizonte. Eu não tinha um desenho profissional muito claro, nem uma obsessão profissional muito clara. Desejava preparar-me, afirmar-me, estar em condições de dar o meu contributo, e o meu contributo crítico. Eu confesso... E como é que depois acabou por dar, não é? Por se envolver também, agora de forma mais ativa, no movimento estudantil em Lisboa, que era muito forte
Muito forte. E que também implicava riscos, não é? Naquela altura existiam associações de estudantes em algumas faculdades e noutras pró-associações, onde as associações não tinham sido autorizadas ou tinham sido encerradas. Mas no caso, em letras havia uma pró-associação, em direito uma associação. A associação Portanto, era uma... Desculpe interromper, este é um primeiro ponto, associações de estudantes tinham muitas limitações. Muitas limitações. Em muitos casos não eram autorizadas, noutros casos estavam sujeitas à imposição de uma comissão administrativa, como existia em Coimbra e na Faculdade de Ciências. Os estudantes não podiam escolher os seus dirigentes. Quem os escolhia era o governo, através do Ministro da Educação. Portanto, era uma supressão da democracia mesmo nessa pequena casa dos estudantes que, em algumas faculdades, apenas dava lugar a essas escolhas e onde não era possível toda a gente concorrer a eleições porque havia certos nomes que eram cortados porque o governo tinha o poder de homologar as direções que eram eleitas. Destes não gostamos, são perigosos, aqueles sim podem ser e, portanto, existia uma limitação enorme à atividade associativa. Mas as associações de estudantes eram instituições muito, ao tempo, muito meritórias, onde, desde as atividades culturais, a atividades desportivas, a atividades de convívio, etc., permitiam aos estudantes aproximarem-se uns dos outros, conversarem, pronunciarem-se criticamente nas reuniões, às vezes publicamente, e fomentando um espírito cívico e um espírito crítico. E essa também é uma contribuição fundamental do movimento associativo. E o Soutor, em particular, que responsabilidades Eu comecei teve? pela secção cultural da Associação Académica da Faculdade de Direito e depois de várias outras atividades acabei por ser eleito em 1968 para o secretariado das reuniões interassociações de Lisboa em conjunção com a eleição para a direção da Associação Académica da Faculdade de Direito. E essas atividades não só me permitiram no âmbito da faculdade como no âmbito da academia e depois mais tarde no âmbito nacional, porque essa atividade do que chamamos secretariado da RIA, o secretariado das reuniões interassociações, acabou por engrenar com as lutas em Coimbra e no Porto e viemos a constituir uma Comissão Nacional de Estudantes Portugueses, cujos membros foram eleitos em plenários que tiveram lugar em Lisboa, em Coimbra e no Porto. Isto foi em 68. Ainda em 68 colocava-se o problema de reagir e de submeter a um verdadeiro teste político o sucessor de Salazar, que era Marcelo Caetano. Portanto, era a questão. Era a questão. Na altura. Era a questão. O que é que se pensava, o que é que pensavam os estudantes universitários dessa possibilidade de substituição? Na altura acreditavam que isso traria uma mudança grande no país ou não? Porque muita gente acreditou, não é? Sim. Em relação à massa dos estudantes é difícil exatamente saber, até porque muitos não estariam também suficientemente engrenados na vida. Estou a falar ao nível do movimento dos associativos e do movimento associativo. Sim. E existia nessa altura já uma certa diversificação de pontos de vista. Alguns admitiam que a mudança poderia trazer algumas condições que valia a pena serem testadas e talvez pudesse criar novos espaços para intervir mais eficazmente. Outros partiam do princípio de que a nova situação era uma máscara para manter o regime que existia há várias décadas. Eu achava que era preciso submeter o governo e o regime a um teste, colocando perante um conjunto de reivindicações que
acabariam por ajudar a revelar a natureza das novas autoridades e das novas instituições, se é que se pode dizer, as instituições. Entre essas reivindicações, muitas de caráter académico, autonómico, etc., existia a libertação dos estudantes presos. Só. E expulsos. Só. Entre outras. E realmente essa tinha um caráter Não foi fácil consagrar essas reivindicações, porque elas extrapolavam um pouco das balizas clássicas da atividade académica, que se centrava em objetivos de autonomia, Portanto, era um objetivo claramente político. Era um objetivo claramente político. E, na realidade, havia outros também claramente políticos que consistiam em abertura das associações de estudantes encerradas. Eleições nas associações de estudantes que estavam sujeitas a comissões administrativas nomeadas pelo Governo. Conseguiram algum Não dessas? conseguimos. Nada. Nenhum estudante foi liberto com base nessas pressões, movimentações, plenários, etc. As comissões administrativas foram substituídas quando terminou o prazo previsto, que era de 3 anos, prazo normal. Substituídas por outras, não é? Não foi fácil, ou melhor, não foi difícil, no espaço de poucos meses, verificar que as novas autoridades não estavam em condição de satisfazer nenhuma reivindicação substantiva. Havia palavras, havia enunciados, mas nada de sério no domínio da democratização e até mesmo da liberalização que era prometida. Portanto, resumindo, aconteceu. Era na verdade muito difícil tentar ou conseguir alcançar nem que fosse uma coisa pequena, entre aspas, furar o sistema repressivo do aparelho de Estado. Era muito difícil, embora se deva dizer que nos primeiros meses após a morte de Salazar, ou melhor, após a queda de Salazar, que deu lugar à substituição dele por Marcelo Caetano, o interesse das pessoas, o interesse dos estudantes pelas atividades associativas tivesse crescido imenso. Certamente havia uma intuição de que haveria novas condições, uma expectativa, etc. E, de facto, nessa altura conseguia-se realizar plenários em frente à reitoria da Universidade, que então era a Clássica de Lisboa, plenários com 3.000, 4.000 pessoas. O que na altura eram quase todos os estudantes, não é? Era de facto muito significativo. Até porque nos anos anteriores se tinham vivido períodos muito difíceis, muitas pessoas tinham estado presas antes de 65 e 62, e portanto havia uma certa dificuldade. E nessa altura há uma movimentação considerável que representava um novo interesse. O Soutor acabou também por ser preso pela PIDE. Fui preso mais tarde, em 1971. Exatamente, fui preso em 71. Em que circunstâncias, exatamente? Eu fui preso, para compreender essa, é necessário recuar um bocadinho. Eu, em 1969, tinha sido proposto como candidato pela oposição democrática em Leiria, que era o meu distrito de origem, como foi referido, e nessa altura tinha sido cortado, não fui aceito por uma decisão do governo. E quando diz que não foi aceito, porque de alguma forma eram conhecidas as suas atividades políticas, verdade, não é? É verdade. É preciso sublinhar este aspecto. As listas que eram propostas às eleições, que não eram eleições, porque havia liberdade de reunião, liberdade de expressão, havia censura prévia, tudo mais. Essas eleições e essas campanhas, entre aspas, não tinham nenhuma parecença substantiva com o que são hoje as campanhas eleitorais. Mas por cima disso tudo, o governo dispunha do poder de escolher os candidatos e de excluir das listas os candidatos que achava que podiam ser perigosos e não deviam, portanto, ser incorporados nas listas. Portanto, era formada preparada uma informação da PIDE que o governo ratificava, determinando a exclusão das pessoas.
No ano a seguir, eu tomei parte numas lutas importantes, em 70, portanto, no princípio do ano de 70, numas lutas académicas importantes na Faculdade de Direito, que até conduziram a um encerramento da faculdade durante algum tempo. Na sequência disso, tive um processo disciplinar na universidade que veio a determinar a minha expulsão de todas as universidades durante um certo período calculado para ter de perder o ano letivo por Isso era, ser impossível. desculpe interromper, era uma coisa que acontecia com alguma frequência nos estudantes que tinham, que afrontavam o regime, né? que era serem impedidos de estudar numa universidade pública. Não havia privadas na altura. Não havia privadas na altura. Não havia privadas. Mas e não era só serem impedidos de estudar, era por vezes essa medida podia significar não poder estudar 2, 3 anos, outras vezes era isso impedir de acabar aquele ano letivo. Exato. Era uma forma, desculpem a expressão, muito portuguesa, de cortar as pernas às pessoas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Houve muita gente que só pôde terminar os seus cursos depois do 25 de Abril, não é? Uhum. No meu caso, dá-se a circunstância de a decisão final ter sido submetida a recurso por um grupo de alunos, um grupo de estudantes, entre os quais eu me incluía, que tivemos como patrono o Dr. Salgado Zenha, e foi possível no Supremo Tribunal Administrativo, passado bastantes meses, suspender a eficácia dessa decisão. Suspender a suspensão. Suspender a suspensão, exatamente, suspender a suspensão. O que permitiu que vários de nós, eu por exemplo, acabei o curso graças a essa suspensão. Foi uma lança em África. O próprio Salgado Zenha dizia que era a primeira vez que conseguia uma suspensão. Doutor, nessas circunstâncias, não sei se recorda mais ou menos os termos em que essas informações eram dadas, mas talvez fosse interessante nós percebermos o que é que invocava uma informação que impedia um aluno de essa estudar? Informação está no Museu Distrital de Leiria, eu depois pude lê-la. Diz mais ou menos isto: trata-se de sujeito consabidamente perigoso, que tem ligações a pessoas que são consabidamente membros disto e daquilo, e, portanto, estes factos fazem com que não possa ser aceite como candidato. E essa decisão... E depois, em relação à universidade, também era esse tipo de discurso, esse tipo de linguagem? Enfim, nos processos disciplinares, que, neste caso, foram instruídos por um procurador-geral, na altura dizia-se ajudante procurador da República, que depois teve uma carreira significativa na democracia. Portanto, um magistrado. Como magistrado. Os processos incidiam sobre atos como declarar greve, reunir sem autorização, etc. Portanto, a matéria era trabalhada de maneira a oferecer um ângulo a uma certa qualificação jurídica, exatamente. Mas, enfim, a PIDE não ia a esse extremo e limitava-se a classificar a perigosidade das pessoas. Mas eu estive preso, de facto, em 71, durante 6 semanas. Não cheguei a ser acusado e a responder no plenário. E para mim, eu conhecia as estruturas do sono e da estátua, não tenho nenhum histórico que permita a comparação com as figuras que por aqui passaram e que estiveram semanas e semanas debaixo de tormentos muito mais importantes. Eu não fui espancado, mas foi sujeito à tortura do sono de estátua tempo, durante vários dias, durante uma semana. Uma semana de tortura do sono e estátua. Seguida de estátua. O Soutor está, assim, a querer desvalorizar e falando em casos de pessoas, é um facto que tiveram muito mais tempo, passaram muito mais tempo por esse tipo de torturas. São duas formas de tortura terríveis, não é que haja alguma que não seja, mas fala nisso agora
quase com uma certa ligeireza, mas não, as coisas não eram assim. Ligeireza, porque de facto é algo que é uma tortura dolorosíssima, que se prolonga, que é interferida por ameaças, por entradas, por saídas, por ruídos, por coisas que deixam de ser reais, etc. E que se prolongam. Teve alucinações. Eu não cheguei a ter, não posso dizer que tenha chegado a ter alucinações, mas perturbações de vária natureza. Mas gostava de dizer que o que realmente retenho desse período, que foi um período difícil, é que, por um lado, eu mantive-me na rota da luta contra o regime. Logo a seguir participei em várias estruturas distritais, fiz parte da Comissão Distrital e da Comissão Nacional do Congresso da Oposição Democrática, participei em várias iniciativas anticoloniais, desertei do exército colonial e refugiei-me em Paris. Mas, por outro lado, este episódio significou também para mim uma confirmação de um distanciamento em relação a propostas que na altura eram muito atraentes na sociedade portuguesa, que eram propostas que hoje poderíamos incluir na denominação de radicalização. Eu gostava que explicasse um bocadinho o que é que um regime muito repressivo e uma sociedade muito fechada representam um enorme incentivo à radicalização. É muito difícil fazer qualquer coisa, é muito difícil mudar, está tudo encerrado, não há oportunidade, não há margem. A resposta radical, que promete mudar rapidamente e obter rapidamente, por um método ainda que brutal, uma sociedade nova, é muito mais atraente. Doutor, quer concretizar? Está a falar exatamente de quê? No meio estudantil português, na década de 60, foram-se afirmando várias organizações e várias propostas de matriz marxista-leninista. É preciso dizer as coisas pelo nome próprio. Porquê é que elas eram tão atraentes? Pela mesma razão, porque certas propostas de radicalização encontram hoje público, a sociedade encontram hoje muito público. A sociedade é fechada, transformá-la é muito difícil, a proposta democrática envolve muita paciência, envolve muito tempo e, portanto, a miragem da radicalização é muito forte. Portanto, o doutor está a falar nos movimentos de extrema esquerda. Estou a falar nos movimentos de extrema esquerda. Do final dos anos 60, início dos anos 70. Em todos os movimentos inspirados no marxismo-leninismo. E, portanto, não se revia nesses movimentos? Não, eu afastei-me. Eu também tive o meu momento. Qual foi o seu momento mais à extrema esquerda? Eu devo dizer que houve uma altura em que me senti até entusiasmado pela Revolução Cultural Chinesa. Escrevi até sobre isso numa publicação que é O Tempo e o Modo. Sim. Depois considerei que a única referência efetiva de luta era a do Partido Comunista e, portanto, isso envolvia a referência soviética. Mas eu inscrevo esses momentos num processo de formação e de maturação política. Porque nunca chegou, por exemplo, a pertencer ou a militar no Partido Comunista. Cheguei a fazer parte do Partido Comunista num período da minha vida de estudante, de que me afastei em 1970 e sinto sempre a necessidade de explicar um fenómeno curiosíssimo. Todas as pessoas com quem lidei nessa altura, todas, deixaram de ser comunistas. Porventura uma saiu e depois regressou. Porquê? E porquê é que uns saíram antes do 25 de Abril, outros a seguir ao 25 de Abril, outros 20 anos mais tarde e outros 30 ou 40 anos mais tarde? Alguns esperaram pela queda da União Soviética, outros não esperaram. Todos saíram. De alguma maneira, essa referência tornou-se uma referência de percurso. A maior parte deles, todos, eu diria, não pararam aí. E, portanto, esse momento
é um momento que se inscreve na maior parte das histórias pessoais das pessoas que atravessaram o movimento associativo dos anos 60, mas é um momento evolutivo, é um momento de aprendizagem. E muitos de nós não só viveram alguns dos entusiasmos inerentes a essas propostas, como, através de percursos que às vezes foram difíceis, tiveram de se separar, tiveram de se distanciar, recebendo tratamentos, classificações e vivendo percursos complicados. Porque quando vivemos em democracia, a evolução ideológica e política é uma coisa suave, é uma coisa soft. Vamos evoluindo, mudamos. Está a dizer que as mudanças de posicionamento numa ditadura altamente repressivo podem marcar, perante movimentos juvenis, com a exposição a ortodoxias e a métodos muitas vezes brutais de classificação e desclassificação, uma diferença de opinião, numa ótica dessas, é um fracionismo. Uma defesa da autonomia individual é um ato de indisciplina. É preciso recordar essa mobília intelectual que existia nessa altura para perceber esta evolução que todos fizemos. É muito difícil encontrar pessoas dessa época que não tenham histórias, episódios e às vezes episódios muito sofridos da passagem por diferentes organizações, em alguns casos. Isso faz parte do passado da história democrática de muitas pessoas. Como dizia, esteve preso cerca de 6 semanas e sem culpa formada, penso que é a expressão, não é? Ou seja, isso remete para outra questão, que é a pessoa poder ser presa, estar a ser interrogada, torturada e sai da cadeia sem que a polícia, no caso a polícia política, tenha encontrado ou tenha conseguido motivo sequer de o levar a julgamento, não é? Essa era uma outra característica do regime. Sim, existia de facto essa situação que a polícia usava muitas vezes. É preciso dizer que a polícia tinha, ou melhor, a prisão tinha nas mãos do regime duas funções. Uma era o safanão de que falava Salazar, não é? Apertando a pessoa, torturando a pessoa, ameaçando a pessoa, estigmatizando-a como antigo preso, estava já realizada metade da atividade pretendida. A outra era, acessoriamente, se estavam reunidas as condições para envolver num processo e aplicar uma pena que muitas vezes podia ser acompanhada de uma medida de segurança. E até às vezes de duração indeterminada, então havia uma segunda componente. Há uma diferença, digamos, existencial muito relevante entre o que se passava na altura e o que se passa hoje com um preso. É que hoje alguém que é detido sabe que em 48 horas, 72 horas, é apresentado a um juiz. Naquela altura, era a polícia que arbitrava, daqui a 8 dias, daqui a 15, 10, uma vez... É que a pessoa era apresentada através de um vidro aos seus familiares. Não havia juiz. Nem havia um prazo perentório. Portanto, o preso estava claramente às mãos da polícia política. O preso ignorava, dia após dia, qual seria a duração da sua prisão, não é? Lembra-se de pensar nisso quando estava... Isso o que é que sentia? Algo que está na cabeça de todas as pessoas que são presas e que conhecem os prolongamentos das situações de prisão, que iam desde prisões relativamente curtas até prisões de anos, como digo, anos de prisão acrescentados de anos de medidas de segurança. Mas o doutor, em concreto, quando estava preso nessas circunstâncias, sem advogado, sem nada, só ali nas mãos da polícia política, pensava, e agora o que me vai acontecer? O que é que achava que podia acontecer? Tudo, na altura, passa tudo pela cabeça e todas as hipóteses passam pela cabeça, as mais variadas.
E recordo-me que um dos pontos que me chamava a atenção nesse período era que eu, uma vez num plenário, tinha proposto a realização de uma greve durante vários dias. Isso, estudado à lupa por de certos ângulos jurídicos, podia ser apresentado à luz do Código Penal da altura como um crime, não é? E esse crime era punido com uma pena bastante grande, não é? E, portanto, um exemplo de como todas essas possibilidades estão na cabeça de quem esteja preso e que tenha, enfim, tempo. Como 6 semanas dá muito tempo, não é? 6 semanas é um período curto, mas dá muito tempo para pensar em tudo. Nos interrogatórios perguntavam-lhe, insistiam em saber exatamente que tipo de informações? Ligações políticas, atividades desenvolvidas, atividades com outras pessoas, enfim. Conseguiu ludibriar a polícia sempre nos interrogatórios? Eu consegui sair continuando a luta política. Esse é que eu acho o aspecto importante. Também devo dizer que saí a conhecer melhor os métodos que são empregues em relação às pessoas e as dificuldades que as pessoas concretamente enfrentam numa situação tão dura como essa. E saiu a conhecer-se melhor? A conhecer melhor a realidade e determinado a continuar. Como disse, nos anos a seguir continuei e, sobretudo, reafirmei o meu interesse e a minha orientação para visões políticas que não incluíssem o mesmo grau de instrumentalização de pessoas e o mesmo tipo de métodos. Portanto, saiu mais moderado, é isso que quer dizer? Saí mais compenetrado de que o caminho é o caminho da democracia e é o caminho em que possamos todos fazer um exame crítico do passado que é de nós todos. Deixe-me perguntar-lhe, doutor, quando saiu da prisão, da cadeia, saiu com algum estigma ou saiu numa posição mais confortável? Porque ser preso pela PIDE era tenebroso e terrível para quem era preso, mas era também uma marca positiva para quem era da oposição, para quem era contra o regime, porque identificava o preso como um lutador, um antifascista. Há aspectos muito negativos decorrentes de ter estado preso. Eu sei, doutor. Há uma série de atividades que não podem ser exercidas. Mas não é isso ainda que lhe estava a perguntar. Estava-lhe a perguntar se saiu da cadeia numa posição confortável ou com algum estigma? Ter estado preso é um estigma. É um estigma perante um conjunto de oportunidades, um conjunto de pessoas, até de ligações familiares, até no quadro da família. Não se pense que estar preso é uma promoção perante a sociedade da época. Isso é uma visão extremamente desequilibrada. As pessoas pensavam que se esteve preso é porque alguma coisa fez. É um handicap importante, importante, e mesmo no quadro da família, e até num conceito alargado de família, o preço que se paga é muito grande. Sentiu e há isso? recriminações, e também senti isso. Porque, no fundo, é preciso ver que o salazarismo tinha criado uma cultura onde o ideal era não se meter na política, era não correr riscos, era ser bem comportado, e todas as condutas que não seguiam essa pauta eram negativas do ponto de vista da família, do ponto de vista do património, do ponto de vista da acumulação de riqueza. A família quase tinha vergonha, conjugais. Não é? Exatamente. E, portanto, não é possível diminuir o alcance dessas consequências. Por exemplo, quem
quem anda, este ponto pode parecer de sumenos, mas perante pessoas que estão preocupadas com as suas atividades profissionais, é pertinente. E quem anda num curso de Direito provavelmente pensa em vir a ser magistrado, e vir a ser juiz. Ou, se é bom aluno, pensa em ser professor, em ser docente. Ou pensa em ser diplomata, por exemplo. E, portanto, Todas tem um essas registro atividades criminal, não é? ficam completamente iluminadas. Nem precisa de registro criminal. Isso implicaria ter passado no plenário. Basta a informação da PIDE para que isso, a seguir, seja excluído. E realmente foi, e comprovei que o era nestes campos, em alguns destes campos. O Sr. Doutor não conseguia, por exemplo, trabalhar, não é? Estou-me a lembrar que, por exemplo, na administração pública, não é? Quando fiz o estágio de advocacia em Leiria, candidatei-me para dar aulas na escola comercial, aulas de direito comercial. Fui excluído por uma informação da PIDE. Candidatei-me à diplomacia. Fui excluído por uma informação da PIDE. Exerci durante algum tempo a atividade de jornalista. Quando me eram atribuídas missões no estrangeiro, não podia ir porque não tinha passaporte, não me era concedido passaporte e, portanto, essa faculdade, essa oportunidade estava-me vedada. Isto dá bem ideia da sociedade repressiva e das consequências, concretas, que ela práticas, atribuía a uma prisão, que era algo nesse sentido, algo de estigmatizante à partida, algo de estigmatizante. Claro que, passado poucos anos, veio o 25 de Abril e há uma espécie de inversão. Mas ainda não chegámos ao 25 de Abril, ainda estamos aqui nos anos 70. Como dizia no início, pairava sempre sobre a cabeça, sobretudo dos jovens rapazes, a questão da guerra colonial, essa quase inevitabilidade. E, enfim, muitos nasceram, já a guerra tinha começado, não é? E sabiam que depois a probabilidade de irem para lá era muito grande, era um tormento para as famílias também, não é? Essa possibilidade dos filhos irem combater na guerra colonial. O Dr. Alberto Costa decidiu que não ia para a guerra. Decidi, e foi uma decisão mais fácil do que poderia imaginar, porque quando estava a cumprir a recruta em Mafra, um secretário de Estado do Exército lembrou-se de submeter a regime disciplinar e expedir para Angola, era concretamente para Angola, um conjunto de pessoas que tinham estado presas ou tinham sido expulsas das universidades. Como eu preenchi os dois requisitos, fiz parte de um grupo de 16 pessoas que foram expedidas para a guerra num determinado momento. Estamos a falar, esse momento é julho de 1973. E organizámos e praticamente todos nós desertámos nessa altura. Portanto, foi uma deserção quase coletiva? Assumiu uma deserção quase coletiva. Aliás, vários de nós encontramos poucos dias depois em Paris. Alguns seguiram para a Suécia, outros para a Suíça, outros ficaram. Eu, por acaso, fiquei. O exílio era uma questão em que já tinha, ou a deserção, era uma questão em que já tinha pensado antes. Se fosse mobilizado, que não ia. A guerra colonial estava na cabeça de todas as pessoas. Eu já tinha pensado, mas enfim, a decisão é o projeto é uma coisa, a decisão é outra. Portanto, perante aquela situação... A decisão foi tomada em menos de um dia, porque havia 3 dias para essa partida e tinha que ser tudo muito rápido. Tinha que ser tomada muito rapidamente. Eu tinha amigos em Paris. Como é que saiu de Portugal? Eu saí de Portugal pela fronteira de Chaves. Assalto? Assalto. E saí sozinho. Alguém me levou, deixou-me 800 metros de um ribeiro, entre as 6 e as 7 da manhã, atravessei o ribeiro,
e dirigi-me a um ponto, uma aldeia, onde partiu uma caminhonete que me levou a um comboio em Ourense. Tomei o comboio e depois fui daí, atravessei a Espanha e no dia a seguir cheguei a Paris, onde fui ter com amigos. Alguma vez tinha saído de Portugal? Já tinha estado em Espanha quando andava no 7º ano de liceu, numa excursão, mas nunca tinha beneficiado do privilégio de ter um passaporte. Uhum. E não tinha quando saiu? Não, quando fui jornalista obtive um passaporte, embora não tenha obtido autorização para usar. Que eram coisas diferentes, coisas não é? diferentes. Era uma coisa era ter o passaporte, outra era poder sair. Uma missão em Barcelona, uma missão em Frankfurt, que foram impossibilitadas. Embora tivesse esse passaporte, foi-me útil, porque embora eu não tivesse os carimbos necessários, permitiu-me atravessar a fronteira de Espanha para a França sem grandes riscos, não é? Com um pouco mais da vontade, é verdade. Nessa altura, quando saiu também para o exílio, também não sabia o que estava para a frente, não é? Nem qual seria a duração do regime, quando seria possível regressar a Portugal. Havia pessoas, amigas, conhecidas, que estavam no exílio há muitos anos, 3, 4, 5, 6, 10. Alguns tinham ido em 62, e portanto já nessa altura tinham mais de 10 anos, como diz. E portanto era também uma realidade muito escura, muito escura. Que duração vai ter este afastamento obrigatório, porque a deserção implicava uma pena de prisão prolongada em presídio militar e, portanto, o desertor não regressaria para cumprir esses anos de prisão. E com o regime que existia, a hipótese de uma amnistia futura era impensável. Quando chegou à França, conseguiu começar a trabalhar, porque as pessoas iam para o exílio quase todas sem garantia de nada, não é? Quando cheguei a Paris, fui bater à porta de 2 pessoas. Uma que conheci, um amigo de Leiria que se tinha exilado há muitos anos, se chamava Joaquim Bernardes, e outro um amigo do movimento associativo de Lisboa, que era o Fernando Batista, que depois foi ministro da Agricultura no governo provisório. E a partir daí comecei a situar-me, instalar-me, etc. E primeiro procurei obter o Estatuto de Refugiado Político. Conseguiu? Consegui, aproveitando uma pequena circunstância feliz, que foi na altura em que estive preso, o Le Monde trouxe a notícia e, portanto, isso foi um elemento importante. Portanto, era conhecido o seu nome, não é? O caso foi fácil de demonstrar a precisão política, porque o entendimento na altura era que os desertores não deveriam ser contemplados com o Estatuto de Refugiado Político. E em França não era nada fácil. Não era fácil, nem era a maior parte das pessoas que saíram comigo, que dirigiram-se de facto a outros países, por isso mesmo. E esse Estatuto de Refugiado Político permitiu-me candidatar a um emprego que eu acabei que acabou por ser numa delegação de um banco espanhol, do Banco Popular Espanhol. Muito bem, Sr. Doutor, vamos ter que aproximar-nos do fim. Eu não disse logo na abertura, mas, enfim, penso que também não seria necessário, mas aqui fica. Este percurso que o Dr. Alberto Costa foi traçando por aqui, naturalmente não fazia antever que ou se calhar fazia um bocadinho, que acabaria por ter uma carreira política conhecida, todos nós, já depois do 25 de Abril, como deputado, como Ministro da Administração Interna, como Ministro da Justiça, termino assim desta forma, com estes cargos ministeriais, para encerrar esta conversa falando no espaço onde estamos hoje, no Museu do Aljube, que está naturalmente ligado à criação do museu neste local que era a cadeia do Aljube, ligado a um papel importantíssimo do Dr. Alberto Costa enquanto Ministro da Justiça.
juntamente ou conduzido também, penso que é toda a justiça referir, o movimento Não Apaguem a Memória, não é? Doutor, eu pedia-lhe, assim, que de forma muito resumida, porque sei que foi um processo moroso e complexo, primeiro que me dissesse o que é que sente por haver o Museu do Aljube. Eu sinto que fazia falta em Portugal um museu que homenageasse a luta dos resistentes e a luta contra o fascismo. E o facto de há muito sentir essa falta tornou-me bastante receptivo às sugestões e aos estímulos provenientes desse movimento Não Apaguem a Memória, que teve um papel fundamental no lançamento desta ideia e foi uma felicidade que o facto de ser Ministro da Justiça me tenha permitido ajudar a garantir que estes espaços ficassem para essa finalidade e não fossem entregues para outra. De facto, havia serviços do Ministério aqui instalados, havia na altura uma tentativa de venda do imobiliário do Estado e a nossa posição para favorecer esta possibilidade foi a de apenas libertar estas instalações para a construção do museu. Como parecia mais seguro e mais indicado que fosse a Câmara encarregar-se desse projeto, uma vez que a sucessão dos governos, naturalmente, pode não dar as mesmas garantias de entusiasmo transferiu para o município, não é? Foi necessário fazer essa transferência e com isso garantir a concretização da ideia. Penso que é algo que devia ser feito. Orgulha-se de ter no seu historial a criação deste museu. Nos termos em que... Dei um contributo. Porventura, muitos outros também o teriam dado. Mas sinto-me feliz e compensado por o ter podido dar e podido com isso servir a memória e a imagem de todos os que lutaram. Esse livro, eu também tinha, devo dizer, a ideia de que havia uma grande omissão na historiografia portuguesa em relação ao papel dos tribunais na repressão política. Dos tribunais plenários. Dos tribunais, essa repressão era sobretudo assegurada pelos tribunais plenários, antes disso pelos tribunais militares, e tinha a ideia de que era necessário colmatar essa falha. Felizmente, uma equipe coordenada pelo professor Fernando Rosas estava em condições e preparada, qualificada e desejosa de levar a cabo essa iniciativa e, portanto, tornou-se possível, num período relativamente curto, lançar a ideia, financiar a ideia, executar a ideia, completar e publicar tudo numa legislatura, o que é uma coisa relativamente rara em Portugal. Eu também muito feliz por esses investigadores terem tido a oportunidade de contribuir para a causa da memória com esse contributo tão significativo. Já o referiu, a coordenação deste trabalho é do professor Fernando Rosas, mas permita-me os outros investigadores, Irene Fluncer Pimentel, João Madeira, Luís Farinha, diretor do Museu do Aljube, e Maria Inácia Rezola, penso que era justo referir. Justo, entretanto, agradeço-lhe mais uma vez, Dr. Alberto Costa, a presença aqui no Museu do Aljube. Tem aqui uma plateia fundamentalmente de jovens de escolas secundárias. Perguntas, observações, alguma coisa? Já abraço no ar. Muito bem. Eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber o que é que o Sr. Alberto fez para ser perseguido pela PIDE. Pode responder. Bom, eu julgava que o que tinha dito já tinha ajudado a compreender, mas... se calhar um exemplo concreto, se calhar, mais... Naquele regime em que vivíamos, não havendo liberdade de reunião, realizar um plenário era uma infração não só disciplinar, como um crime. Não podendo haver, não havendo partidos e não havendo liberdade de organização política, integrar qualquer organização política contra o regime
representava também um delito político. Aliás, havia uma jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que considerava a pertença a organizações dessa natureza de per si um crime punível. Portanto, todas estas atividades que são normais em democracia são puníveis num regime como aquele que vivemos. A polícia era o braço armado desse regime e, portanto, ela cumpria os desígnios necessários para manter esse regime. Além disso, ela, através das suas atuações, infundia o medo, intimidava. E isso, em relação a muitas pessoas, era já uma causa suficiente para que ela atuasse. Porque não existia um controle por juízes da atividade das polícias. Hoje nós pensamos que os polícias não podem exorbitar e sair de determinados parâmetros porque lá estão os controles externos e lá está a justiça para o controlar. Mas nessa altura isso não acontecia. A polícia política não tinha as suas atividades controladas por juízes. O tribunal plenário que se ocupava da matéria política não tinha verdadeira independência em relação à polícia e limitava-se a ditar as sentenças que lhe vinham sugeridas pela polícia. Mais uma pergunta? Gostaria de saber se durante o exílio, se o senhor continuou a lutar contra o regime, durante o exílio. Se no exílio continuou a lutar contra o regime? Sim, havia reuniões e havia iniciativas, mas nas condições do exílio e, sobretudo, quando se chega a um país onde se tem de se instalar e de arranjar emprego, se legalizar-se, etc., nessa altura não dispunha de muito tempo para essas atividades. Em todo caso, recordo-me de vários contactos e um deles foi a visita ao Dr. Mário Soares, que estava exilado em Paris e que sempre recebia e sempre concertava algumas formas de atividade e de tomadas de posição durante esse período em que lá esteve. De resto, o Dr. Alberto Costa teve um período de exílio curto, não foi? Eu estive apenas 10 meses, não é? Porque, entretanto, aconteceu o 25 Quando de estava abril. a ficar instalado, houve o golpe militar das Caldas, anunciando, contra as expectativas mais fortes, que a um prazo curto poderia haver uma queda do regime, como se verificou passado pouco mais de um mês. O doutor veio para Portugal no dia 2 de maio de 1974. Falhou o 1º de maio e o 25 de abril. Falhou o 1º de maio. Há um aspecto que o explica. Um desertor era preso à chegada ao território nacional. Na fronteira. Na fronteira. E o regime... ou melhor, a queda do regime, tendo sido feita por obra de um movimento militar, criou uma dificuldade considerável a uma amnistia a desertores. E só passado meia dúzia de dias é que os desertores puderam foi voltar. Possível decretar essa amnistia. E recordo-me do júbilo com que o professor Pereira de Moura, que fazia parte do governo nessa altura, anunciou essa medida, não é? E a deu a conhecer, tornando possível aos desertores regressar a Portugal, ou vir a Portugal, se não quisessem mudar as suas vidas. Daí a explicação do dia 2 de maio, que eu creio que é exatamente o dia da amnistia, aprovada alguns dias antes. Entrou em vigor em 72. Durante as 6 semanas que esteve preso, quais foram as emoções que sentiu e se alguma vez pensou em desistir? A emoção fundamental, penso que era a incerteza em relação ao desfecho, a incerteza em relação à duração, a incerteza em relação às consequências e uma espécie de mudança de futuro, como aqui já apontei, no sentido que a prisão tinha um efeito de tal maneira penoso em quem tivesse pensado numa carreira jurídica, quer na docência, quer na magistratura, que ela obrigava a mudar de agulha. E, portanto, o horizonte que um estudante de Direito em final de curso tinha pela frente ficava completamente alterado. Por exemplo, eu nunca tinha pensado em ser jornalista, devo dizer,
e foi depois uma das primeiras atividades que tive. E, portanto, é essa mudança, esse choque de perspectivas que aparece quando se é preso, porque há uma efetiva marca estigmatizadora com uma prisão política nas circunstâncias em que vivíamos. Mas não o fez desistir, era perguntava Não, ao jovem. eu referi que a desistência teria sido um efeito muito negativo e, na realidade, algo de que me orgulho é o de ter continuado nessa senda antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, procurando dessa maneira honrar todos aqueles que tinham passado por circunstâncias semelhantes. Mais alguém? Sim, mais de 3 pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Alberto. Boa tarde. Eu queria saber como é que nós jovens podemos contribuir para a melhoria do mundo. Há bocado eu introduzi uma temática um bocadinho polémica, radicalização, não radicalização. Tal como no passado as propostas radicais não contribuíram muitas vezes para as melhores soluções e as soluções mais calibradas da organização da sociedade e do mundo, continuo a pensar que hoje é a aposta nos mecanismos democráticos, na participação, no exercício dos direitos, na participação na vida política, na formulação de propostas, na adesão ao mundo associativo e ao mundo das organizações políticas, que está a possibilidade de contribuir. Obviamente que cada um na sua profissão, e sobretudo em certas profissões que têm muita interação com os outros, pode dar-se um grande contributo. Mas será sempre na esfera da participação e da formulação coletiva de ideias que para passarem à prática tenham de ter o apoio de largas maiorias. Um problema das propostas radicalizantes é que elas acham que se pode fazer a economia da persuasão, do consenso e do entendimento por uma maioria e de um golpe criar uma sociedade melhor. Toda esta longa aprendizagem que eu mencionei, e difícil aprendizagem, vai para mim no sentido de que essas miragens não conduzem a nada, porventura conduzem a pesadelos ou a enormes contradições com o que se esperava. É preciso trabalhar cotidianamente, participando, ajudando a formular conclusões que sejam amplamente partilhadas pelos nossos concidadãos. Não há minorias iluminadas e, por isso, a mensagem contra a radicalização acho que é uma mensagem importante. Porventura, em certos países da Europa, é mais importante do que em Portugal. Mas mais tarde ou mais cedo, a radicalização faz sempre impender os seus custos sobre os países e sobre as gerações. E numa reflexão de vida, seria um dos aspectos que eu sublinharia. Boa tarde a todos. Queria lhe perguntar como definiria o conceito de liberdade. Bom, há muitas... É muito difícil apresentar um conceito, mas eu diria que esta história que aqui vos apresentei me faz dar ênfase ao conceito de liberdade política. Esse é um domínio da experiência que convém sublinhar. Uma coisa é viver numa sociedade onde o regime torna punível reunir-se sem autorização, associar-se sem autorização, participar numa organização, e outra é um regime que diz: sois livres de reunir, sois livres de vos associar, sois livres de publicar o que entenderem. Esse conceito de liberdade política é um conceito muito concreto e sobre o qual convém ter, sobretudo aqui neste lugar, uma percepção muito nítida. Nós passamos de um regime onde não havia essas liberdades, essa liberdade política, e que por isso incluía toda a espécie de punições e de sanções pelo uso dela, para um outro onde, tal como o ar que se respira, tendemos quase a não dar por ele. Eu gostaria de perguntar se no contexto atual de justiça portuguesa, como advogado e ex-ministro da Justiça, acha que chegamos ao fim da impunidade dos
dos poderosos? Gostei desta última frase, até porque publiquei um pequeno livrinho sobre o Tribunal Penal Internacional que tem como subtítulo Para o fim da impunidade dos poderosos. Realmente, a nossa justiça está numa fase que permite a muitos pensar e acreditar que ela atua com independência dos poderes efetivos que, em várias situações históricas, podem funcionar como limites à sua atuação. Eu acredito que o que se ganhou nesse domínio e a confiança nascida dessa diversificação dos alvos da investigação criminal, sobretudo no domínio da criminalidade económica e financeira, se confirme e, portanto, uma mensagem de confiança na justiça não pode deixar de ser a minha palavra, seja como advogado, seja como antigo ministro do setor. Eu queria perguntar se hoje em dia nós voltássemos a uma ditadura, qual era o conselho que nos daria para lutar contra ela? Eu diria que reforçassem as associações que pudessem constituir, que, se possível, utilizassem a legalidade para elas existirem, desenvolverem e ampliarem a sua atividade e que procurassem organizar movimentações significativas que atraíssem a atenção do mundo, porque há hoje uma realidade completamente diferente. Há 50 anos os países estavam muito mais separados, muito mais isolados. Uma notícia de uma prisão em Portugal levava 8 dias para sair num jornal a 2 países de distância. Hoje em dia, com a instantaneidade da comunicação e com a existência de poderes democráticos que reagem à existência das ditaduras, é possível fazer uma articulação muito mais forte entre o que se faz num país e o eco que se encontra noutros. E, portanto, seria procurando utilizar os instrumentos que fosse possível. Dei o exemplo das associações de estudantes, porque até associações de estudantes era possível no tempo de Salazar e no tempo de Marcelo Caetano. As associações de estudantes eram casas onde era possível conviver, combinar, preparar, convocar plenários, convocar movimentações, convocar greves. Eram casas preciosas, cujo elogio nunca será demais fazer. E por isso, a partir de postos semelhantes, que hoje em dia terão que ser postos tecnologicamente concebidos de outra maneira, será possível lutar contra situações dessas. Ninguém está livre que ocorram regressões. Vários países do mundo mostram que o tema da ditadura não é um tema desaparecido em nenhuma parte do mundo. Alguém pode ser eleito democraticamente e converter-se num ditador. Quantos exemplos nós não conhecemos dessa realidade? O tema da ditadura não é um tema abstrato. É um tema que pode acontecer. A ditadura não é a democracia não é algo de adquirido de uma vez por todas. E, portanto, a sua ideia de como lutar contra uma ditadura é, infelizmente, não uma questão irreal, mas uma questão que se coloca em vários países e que se pode pôr em qualquer país, mesmo num país dotadíssimo de instituições e de supostos contrapoderes que parecem garantir que assim não acontece. Sempre que nós vemos desaparecer um mandato temporal, a temporalidade de um mandato, um limite de mandatos, é um sinal de alerta que se ergue em relação ao reforço de uma ditadura. Sempre que alguém invoca, e se eu fosse também vitaliciamente presidente? Isso tem muito a ver com a ideia de ditadura e não tem nada a ver com a ideia de democracia. Portanto, a sua preocupação em saber como encontrar agora a maneira de lutar contra uma ditadura não é uma preocupação fora do mundo, é uma preocupação dentro do mundo. Bom, isto está... Mais duas. É que temos que ir terminando. Eu
gostaria de saber, quando esteve preso, o que é que sentiu mais falta? Para ser franco, da minha mulher. Eu já estava casado. Bem, boa tarde. Boa tarde. Tendo em conta o seu percurso de vida, eu gostaria que nos dissesse qual para si é a importância do valor de liberdade. Essa é uma pergunta central. Essa é uma pergunta central e que eu agradeço e felicito, porque eu tentei há bocado introduzir a ideia da radicalização da educação política e da passagem a modelos de maior respeito pela liberdade individual. E não fui completamente feliz na formulação. Na realidade, existem propostas políticas que não prezam suficientemente a liberdade. E elas, às vezes, são dotadas de um encanto extraordinário. Mas tudo aquilo que se pode construir de duradouro e de positivo na sociedade tem que se basear na proteção da liberdade individual, na mais ampla possibilidade de escolha dos indivíduos que seja compatível com o bem comum da sociedade. Por isso, qualquer proposta política tem que ter no seu centro um nível elevado de proteção da liberdade dos indivíduos. A ideia de liberdade é, em primeiro lugar, uma ideia centrada nas pessoas. E as propostas políticas devem tomar em elevada consideração o respeito pela dignidade das pessoas. Para concluir, eu tenho mais uma pergunta, que é o que significa para si a frase sem memória não há futuro? Indo muito ao concreto, se nós não tivermos informação e memória suficiente sobre o que custou na história, nos países, entre nós, o que custou instaurar a democracia, nós nunca poderemos avaliá-lo o suficiente para garantir o futuro dela. Se formos ignorantes em relação a tudo o que teve de ser feito, de ser sofrido, de ser conquistado, portanto, se perdermos a memória, nós não estaremos em condições de olhar para os perigos do futuro, mas também para as enormes possibilidades que ele apresenta, tal como no passado a perspectiva da democracia representou em relação às pessoas que lutaram contra a ditadura. Muito obrigada a todos pela vossa presença, também pela vossa participação. Dr. Alberto Costa, mais uma vez, muito obrigada.